aí, que legal, a gente está por aqui novamente, trabalhando questões do Enem na aula anterior, porque a gente fez 2 aulas de aritmética, matemática básica, né, gente? E aplicamos em muitas questões do Enem. Além da aula, fizemos uma aula só disso. Isso. E aí, assim, como nós falamos, a aritmética foi o top 1 do Enem. Foi medalha de ouro. Medalha de ouro. Então, vira e mexe, em algumas aulas vão aparecer questões que nós vamos falar, olha, essa daqui faz só usando a matemática básica, mas também está associado a esse assunto. Beleza, mas top 1, ele ocupa toda a prova do Enem, a aritmética. E medalha de prata, quem ficou mesmo? Estatística. Prata foi estatística. Média, moda, mediana, isso. E eu até seria mais assim em falar que, se nós considerássemos todos os gráficos da prova referindo-se à estatística, ela ficaria até ali disputando meio que de igual. Verdade. Não, eu acho que aí ela dispara. Porque gráfico tem muito. E tem nas outras áreas, né? Também. Então, pronto. Tem até uma aula em que nós vamos invadir outras áreas de conhecimento, tipo português, redação, geografia, e vamos pegar algumas questões que tem gráficos e vamos mostrar para vocês que, mesmo sem ter um conhecimento profundo do conteúdo, olhando para o gráfico, a gente consegue tomar algumas decisões. Então, isso é importante. Ler gráfico é muito importante. Top, né? Então, se o nosso segundo tópico mais votado lá, né? Mais contemplado nas questões do Enem foi estatística, vamos trabalhar com ele, né? Então, vamos. Isso mesmo. Então, essa aula de número 8 vem trazendo já um pouco sobre estatística que vocês viram no primeiro ano, viram no segundo. Lembra que a nova Base Nacional Comum, né? A nova BNCC, ela traz todos os assuntos em todos os anos. Só que, claro, né? Com percentuais diferentes. Né? Então, assuntos que, por exemplo, geometria, vamos dizer assim, é própria do segundo ano. Sim. Então, o percentual é maior, né? Abordado no segundo ano, mas tem um pouquinho no primeiro, tem um pouquinho no terceiro. Então, assim, vocês já viram esse assunto, só que agora a gente reforça com vocês e trabalha em questões próprias do Enem, tá certo? Beleza. Vamos junto? Vem com a gente, aula de número 8, olha lá na telinha. Então, a gente começa assim, com a estatística na sua parte 1. Bom, hoje nós vamos trabalhar a introdução e a definição de estatística, vamos falar sobre população e amostra e também vamos falar sobre frequência absoluta e frequência relativa, algo bem pertinente porque para nós organizarmos uma tabela e montarmos um gráfico, nós precisamos entender essa primeira aula. Isso mesmo. E antes de entender essa primeira aula, vamos de homenagem do dia e a turma é grande, professor Maurício. Que show! Professora Patrícia, né? E os nossos alunos, olha que turma bonita. Não, eles estão vindo com muitas, assim, né? Com as camisetas, tudo uniformizados. Que gente linda. Gente, a turma tá cheia. E a professora está aqui na pontinha? Acredito que sim, né? Ela, sim. Sim, professora Patrícia aqui, ó. Patrícia, a gente conversou bastante lá na formação no passado. Sinto o nosso carinho, prof, e os nossos meninos. Vamos lá fazer aquela foto, aquela foto coletiva que a gente também gosta de sair, entrar no registro, né? Então vamos lá, foto. Aê! Já? Pronto! E aí, a professora Patrícia deu um negócio interessante, porque, professora, vou alinhar direitinho, tá, já a coordenação, porque ela pediu que nós pudéssemos estar ali prestigiando os alunos do terceiro ano da escola dela com relação ao Saero, né? Eles tiveram algumas deficiências em alguns conteúdos, e aí já estamos alinhando algumas visitas, e quem sabe, né, a gente consegue alinhar. Se não for... Mas e qual é a escola dela? Qual é a escola dela? Não é longe nem é perto. Não é longe nem é perto. Marromeno, no meio. Bem ali. Vamos ver então a escola dos meninos, né? Meninos lindos aqui. A gente vai descobrir de onde eles estão, de onde eles são. Vamos lá, Escola Maria de Matos e Silva. Olha que show. O distrito é de Rondominas, Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Oeste. Olha, essa foto aqui ficou top, hein? Olha lá. Lindo, que top. E as meninas todas sentadinhas, os meninos fazendo uma performance aí. Ficou legal. Gente do céu, a professora Patrícia é top na organização aí visual das fotos, ó. Então, olha, turma grande, turma bonita. Olha que garotada linda, né?
Gente, então vocês da Escola Maria de Matos e Silva, distrito de Rondôminas, Ouro Preto do Oeste, fica aqui o nosso carinho, o nosso beijo, o nosso Ouro abraço. Preto é pertinho, o negócio de Rondôminas, não sei quanto marrom mesmo. Meio do meio. Ó, tem até, né? O professor Maurício está dizendo que vai para Ouro Preto também. É pertinho. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos juntos, que precisar, a gente está aqui à disposição, certinho? Vamos em frente, então, atualizando vocês nos últimos 3 anos. Vamos lá na telinha. Então, a gente tem uma atualização bem legal com relação aos percentuais, né, de matemática nas nossas questões do Enem. Olha aí como que acontece. Matemática básica, 32,7%. Quando ele fala matemática básica, é aquela parte que envolve só leitura, interpretação e a utilização das operações básicas, ou seja, a aritmética. E a estatística vem em segundo lugar, né? Olha aí, com 17,8%. Acho que é 8%. É, 17,8%. Agora nós aqui, os professores matemáticos... Nós sempre somamos 2, né? A gente soma aqui, que se somar a plana com a espacial, 19%, ela sobe no ranking aqui e passa a estatística. Então, a gente fica desse jeito, né? Os sites que separam, fazem essa separação da plana e da espacial, com certeza ela não vai ficar em segundo lugar, porque ela está separada. Mas para nós que juntamos as duas, a gente já consegue ver que ela desponta um pouquinho ali. Mas ficam ali um páreo a páreo, né? Lembrando que tudo é importante. Metade da prova, olha só, 50% da prova do Enem, você consegue dominar sabendo matemática básica, regra de 3, geometria e a estatística. Se você souber isso aqui, com certeza, 30 questões, até mais que a metade. Mais que a metade, porque se a gente juntar o azul, o vermelho com o verde e amarelo aqui, dá mais da metade da prova. Dá mais isso, então, dá aqui, quase 75%. Nós colocamos aqui o quê? Umas 30 e tantas questões. Imagina só você. Só que assim... já é um ganho, né? Elas ficam distribuídas na prova toda. Por isso que tem que ter até estratégia para fazer a prova. Leu a questão, não conseguiu entender, não associou a nada, vai para a próxima. Aí tem aluno que pensa assim, então nessa brincadeirinha eu vou chegar na última e não faço nenhuma. Duvido. É impossível você, em 45 questões do Enem, tendo um monte de questão bem simples, usando a não conseguir fazer nenhuma. Não conseguir fazer nada. As outras distribuições aqui, né, dos outros percentuais são menores, né, entre funções, probabilidade, análise combinatória e tudo mais, certo? Certinho. Mas e a estatística, né? Lá vem o nosso gatinho fazendo a seguinte pergunta, o que é? A gente inclusive trabalhou na trilha ou na eletiva na trilha. Desenvolvimento Sustentável? Isso, a gente trilha, começou falando segundo ano. de estatística, né? Eu estou meio perdida aí nessas disciplinas, mas né, a gente contribui, mas não está tão à frente. Agora, o que é essa estatística? Né? A gente vê isso em muitos lugares, a gente vê que temos tabelas, gráficos, coleta de dados, mas como que a gente pode organizar isso dentro da nossa memória? Como que o Enem cobra isso? Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês. Do dicionário, estatística é o que mesmo? Olha lá. Falando em estatística, é o ramo da matemática, né, aplicado, cujos princípios decorrem da teoria das probabilidades e que tem por objeto o estudo, bem como o agrupamento. Tabela numérica de um fato submetido à estatística. A estatística da natalidade, que ele, né, especificou direitinho. Deu um exemplo, né? Isso. Mas o ramo da matemática é interessante porque existe um curso específico para estatística. Né? Não precisa fazer matemática, né? Até porque tem o matemático e tem o estatístico. Mas é um ramo da matemática que se preocupa em coletar, organizar, agrupar dados para ter resultados mais precisos, para tomar decisões de maneira mais precisa. Beleza! Então, com isso, né, a gente vai fazendo já agora as definições aqui. Então, é a parte da matemática que faz levantamento de dados, nos ajuda a tomar decisões. A gente já falou isso para vocês em anos anteriores aí, né? Ou seja, a análise de dados está vinculada com a tomada de decisão. Isso, porque quando eu faço análise dos dados, eu posso, né, perfeitamente entender a situação. Quando a gente só conhece um lado do problema, a gente não consegue tomar uma decisão de maneira mais precisa. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente organiza os dados para que possamos ter um entendimento do que está acontecendo. Depois, a gente toma a decisão. A partir da análise de dados, a decisão tomada foi essa.
Então, é assim que funciona a estatística. Organiza, coleta, agrupa e organiza ou numa tabela ou num gráfico para que possamos tomar a melhor decisão. Mas quando estamos coletando dados ou trabalhando com informações, nós nos deparamos com situações adversas e situações que precisam ser analisadas antes de começarmos a resolver ou a pensar no problema. Por exemplo, quero verificar como anda a situação dos casos de dengue. Aí eu posso pensar na minha escola, na escola em que eu trabalho, ou eu posso pensar no bairro onde eu moro, ou eu posso pensar no município que eu moro, ou eu posso pensar no estado de Rondônia. Aí eu vou ampliando. No Brasil, vocês perceberam que foi aumentando o grau de dificuldade, porque na sala de aula eu consigo conversar com todos os alunos, os que não estão lá eu mando mensagem, ou eu ligo para perguntar. No meu bairro... Então, na sala de aula a gente consegue ter 100%, né? 100%, porque eu consigo numa pesquisa, numa coleta de dados, né? Agora você foi ampliando, né? No bairro, na cidade, né? No estado e no Brasil Aí eu todo. acho que já começa a ficar um pouco complicado, né? De conseguir ter uma pesquisa com 100% de resposta. Até o próprio IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando faz o censo, ele não consegue ter toda, né, a 100% de totalidade na pesquisa, porque tem pessoas que não estão em casa, outros não querem responder. Então, assim, com tudo isso, quanto mais ampla for a pesquisa, tanto é que nas pesquisas eleitorais, quando temos as eleições, né, a gente vê que ali é um pedaço, Sim, né, uma parte do todo. Não se entrevista. Tem vezes que eu já ouvi falar assim, eles estão falando lá que aquele eleitor, aquele candidato está sendo mais votado, mas nem perguntaram para mim. Pois é, porque eles fazem uma pesquisa. E aí é onde entra a população e a amostra. Aí sim, né? E aí quando ele fala assim, uma margem de erro, quando dá margem de erro é porque ele pegou só uma amostra, é uma amostragem. E é tão interessante porque até para isso, né, dependendo da pesquisa, se for uma pesquisa eleitoral, ele não pode fazer uma pesquisa só em um local da região. Porque tem que ser diversificado, tem que pegar um pouquinho de cada lugar, agrupar todo mundo, para que ele tenha uma veracidade melhor naquela pesquisa. Então, população e amostra também é assunto que já trabalhamos com vocês, mas vamos rever agora. Olha lá. Então, se quisermos saber qual é o esporte favorito entre os alunos de uma turma, podemos perguntar para todos os alunos, certo? Aí dá certo, né? Na escola, vou todo mundo para a quadra e vou perguntando. Agora, para saber a intenção de votos dos eleitores do estado do Amazonas, será que é fácil fazer isso? Logo o Amazonas, que tem aquele grande rio cortando a cidade, vários municípios, vários distritos, várias vilas que ficam na beira do rio, assim, bem distante, complicado. Então, olha que legal, a população é um conjunto de dados genérico, geral, né? A amostra é uma parcela da população, um subconjunto. Olha aí, graficamente, como a gente aprende lá no primeiro ano, né? O que é um subconjunto. Então, a população é quando a gente pega e pergunta, faz a coleta de dados com determinado grupo. Não com o todo. Por quê? Porque não foi possível, né? Então, a população é o todo pesquisado, né? Quando a gente consegue pesquisar o todo, beleza, a gente está pesquisando a população. Caso contrário, a gente tira uma amostra, né? Uma amostragem daquele todo e faz uma pesquisa representativa, certo? Beleza. Olha aí que legal. População, todo mundo, amostra só um pouquinho. E nessa amostra, olha lá que legal lá, a gente vai fazer uma inferência, a gente vai fazer uma comparação, tipo, vamos supor que na amostra eu pesquisei 10 pessoas. Das 10 pessoas, 6 me disseram que tiveram dengue. Então eu vou falar, bom, se 10 pessoas eu tive 6 com dengue, se aqui for 100, aqui vai ser 60, que aumentou 10 vezes, aí eu tenho 60%. Aí eu posso estimar que 60% da população daquele local ou teve dengue. E é legal também que a população a gente também pode chamar de universo estatístico. Isso. Né? O universo estatístico é o todo, né? Agora, não foi possível, então a gente a gente pega determinado conjunto, né, coleta com os dados com uma amostragem, determinada quantidade, beleza? E é assim que o Enem tem trabalhado as questões, por exemplo, em geografia ou numa redação, ele joga lá um gráfico e nesse gráfico ele estimula ou estipula ali uma porcentagem, um valor. Então, é nesse valor que eu tenho que saber. Aquilo ali foi feito com uma amostra da população toda, então tirou um pouquinho. Mas ali eu posso falar com sinceridade ou com veracidade que ele agrupou para o todo. Então, 30% da população não tem acesso a cinema.
É verdade, está lá no texto, no gráfico, então é verdade. Ah, mas nem perguntaram para mim se eu vou ao cinema. Não precisa, porque ele escolheu um grupo e geralmente eles fazem uma seleção de grupos que tem acesso e outro grupo que não tem acesso. Porque aqui em Porto Velho nós temos vários cinemas, não é? Tem 3 ou 4 cinemas diferentes. E tem pessoas que não vão ao cinema. Às vezes é cultural. Isso mesmo, né? Varia muito, né? Falando em variar, né? Nós temos os tipos de variável. Tem a qualitativa e a quantitativa. Quando você faz uma pesquisa, né, uma coleta de dados, você pode fazer ela de maneira quantitativa ou qualitativa. Também assunto já estudado, claro, terceirão é revisão, mas a gente vai relembrar com vocês. Na telinha, vamos lá. Então, quando a gente está falando de estatística, né, que é uma área da matemática referente à coleta de dados, organização e análise, né, a gente tem esses dados divididos em quantitativos ou qualitativos. E o próprio nome sugere já. E a organização deles é feita por meio de tabelas e ou gráficos, né? Beleza. Ou tabelas e gráficos ou tabelas ou gráficos, né? Tem essas duas situações. Vamos lá então, relembrar com vocês as variáveis? Bom, variável quantitativa, tá? Aqui são os objetos de pesquisa. Vamos pesquisar, por exemplo, quero ver lá a quantas pessoas tiveram dengue. A resposta vai ser sim ou não. A pergunta vai ser, você já teve dengue? Sim ou não? Qual a sua idade? 18, 19, 30. Então vocês viram que algumas respostas são qualitativas, assumem uma qualidade, e outras são quantitativas, assumem um valor numérico. Então essa é a grande diferença. Quantitativo se refere à quantidade e qualitativo se refere à qualidade. Beleza, né? Então, quando a gente está falando de quantitativo, assume valores numéricos, e o qualitativo, claro, valores que não são números, tá bom? Mas ainda assim elas podem se dividir, né? A gente já vai ver isso aí, vamos lá. As variáveis de uma pesquisa, por exemplo, quantitativa, podem ser altura, peso, idade, número de irmãos. Essas são pesquisas e que vão receber como resposta valores numéricos, então são variáveis quantitativas. Agora, se a gente tiver, né? Aqui já vamos falar das subdivisões, né? As quantitativas ainda pode ser discretas, só podem assumir números inteiros, por exemplo, número de irmãos. Ah, professor, mas não sei quem falou que tem um meio-irmão. Meio-irmão é um afeto, é uma consideração. Então, tá? Número, ou é irmão, ou você considera irmão, ou não considera irmão. É meu irmão. Ah, mas seu irmão mesmo de pai? Não, é meio irmão porque é de consideração, é de coração. Mas o número de irmãos é um número inteiro. E também podem assumir números contínuos, ou seja, números que têm vírgula. Aqui, por exemplo, a sua altura, a sua massa, esses números que recebem valores, né, com vírgula, são chamadas de variáveis quantitativas contínuas. E as que recebem números inteiros são variáveis quantitativas discretas. Muito bem. Agora vamos lá, se as pesquisas forem sexo, cor do cabelo, esporte favorito, o grau de instrução que a pessoa está, o que vai acontecer? Aí a gente diz que elas são qualitativas, é pela qualidade. Né, você é cabelo castanho, cabelo ruivo, cabelo preto, cabelo, né, loiro e assim por diante. Nesse caso, então, a gente está trabalhando com qualidades, que também se subdividem, vamos lembrar? Bom, as qualitativas podem ser ordinais quando existe uma ordem. Aqui uma maneira bem prática é a questão da nossa escolaridade, não é? A nossa escolaridade ela pode ser primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Hoje em dia a gente já fala já da ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, eu sou pós-graduado, então tudo isso são graus de instrução. Essa qualitativa recebe o nome de ordinal. Ou pode ser também nominal, quando não acontece isso. Cor dos olhos, azul, verde, castanho, preto. Então não tem uma ordem, né, de escala. E claro, né, se a gente analisar em um esqueminha fica mais fácil, né? Então, olha, temos os tipos de variáveis, né, as qualitativas e as quantitativas. As qualis são nominais ou ordinais, tá? Aí deu exemplos aqui, né? Profissão, sexo, religião, ordinal, quando tem uma ordem, escolaridade, estágio da doença, classe social. Agora as quantitativas, discreta
Contínuos. Número de filhos, número de acessos à plataforma do Revisa Enem. Eita! Legal, né? Ali altura, peso, salário. Então, olha só que interessante. E a estatística, com tudo isso aqui, ó, ela nos permite visualizar melhor o que nós estamos trabalhando. Por isso que nós precisamos, ao fazer a inscrição do Enem, que vocês já fizeram com certeza, fazer o quê? Eu preciso preencher aquele formulário sociopolítico-econômico com sinceridade. Ele precisa saber o público que ele está trabalhando. Verdade. Né? Esses questionários que são feitos não são à toa. Não, né? A gente reclama muito do TRI, né? Aquele TRI que é o índice que avalia o nível das questões, se está fácil, se está difícil. Mas se eu minto no meu relatório socioeconômico, eu falo lá, não, eu tenho 5 televisões em casa, eu tenho 3 geladeiras, eu tenho 4 carros, eu tenho computador, eu tenho internet. Ele vai falar assim, bom, então você tem acesso a muita coisa, então você tem como estudar. Você está estudando muito. Só se não está porque não está querendo, né? E aí você vai lá, de repente, você acertou 30 questões. Aí no TRI, só ficou lá embaixo, falou assim, nossa, fiquei uma nota tão baixa. Porque você tem acesso a muita coisa para estudar e não está estudando, aí o TRI dá uma baixada mesmo. Então tem que ser preenchido com sinceridade. Isso. Então, todas as vezes que você tiver esses questionários, né, econômico, preencha de maneira correta, né? Não vai ser divulgado para ninguém. Não, é deles. Isso é para eles lá, por quê? Porque eles precisam saber qual que é o público que está no ensino médio. Claro que nós sabemos que tem alunos que têm tudo isso, que têm acesso a tudo isso. Que maravilha! Agora os tipos de variáveis ficaram mais claros aqui, né? Numa tabelinha, fazendo, né? Isso aqui ficou ótimo, Se anotar isso aqui no caderno, na primeira parte, da parte de definição, está perfeito. Isso. Então, trabalhamos população e amostra, os tipos de variáveis. Vamos ver como que isso pode ser aplicado numa questão? Vamos junto? Então, olha lá. Quando a gente fala de variáveis, um exemplo número 1. Uma empresa de café, tem cadastrado 5.000 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de compra em relação a tipos normal, extra forte ou embalado a vácuo. Também pesquisou o preço e tamanho dos pacotes, em 1.000 gramas, 500 gramas ou 250 gramas. Foram consultados 3.800 clientes. Olha só que interessante. Tem cadastrado na empresa 5.000 clientes. Então esse aqui é a população. Isso. Mas só conseguiu conversar ou consultar 3.800. Amostra. Diante dessas informações, responda. Qual é o universo estatístico e qual é a amostra dessa pesquisa? Pronto, já circulamos, já acabamos de responder. O universo estatístico é a população. A população, 5.000. E a nossa amostra é quem foi pesquisado mesmo, que foi consultado, né? 3.800. Certo? Beleza. Vamos ver se tem mais perguntinha. Letra B. Quais são as variáveis e o tipo de cada uma? As variáveis foram tipos de café, né? Então, as variáveis. Tipos de café. Vamos botar todas aqui, depois a gente vai... preço. E tamanho dos pacotes. Isso. Preço, tamanho dos... pacotes. De quantas gramas, né? Essas todas foram as variáveis, são 3 variáveis, né? Os tipos, normal, extra forte ou embalado a vácuo, isso é qualitativo, né? Qualitativo. Agora o preço mexe com valores. Valores. Né? E o tamanho dos pacotes também são valores, então quantitativo, né? Os dois são Quantitativo. E aqui também, quantitativo. E aqui vai um adendo para vocês interessante. Quando forem comprar café, aqueles que ainda compram café no mercado, verifiquem as embalagens e veja a discrepância no preço. Por exemplo, o de 250 gramas, o de 500 gramas. Se tiver de 1 quilo, o de 1 quilo. Verifique a diferença.
Às vezes compensa mais levar 3 ou 4 pacotes do pequeno do que levar um grande. Isso. Às vezes compensa mais levar um grande. Professor de matemática no mercado é uma luta, né? Porque a gente vive... Geralmente são 2, 3 horas, assim. Que a gente fica fazendo essas comparações, né? Ah, não, peraí, se eu levar 2 de 500, tá saindo mais barato que o de 1 quilo e o peso é o mesmo, né? E às vezes é mais barato assim, 10 centavos, 20 centavos. Mas você imagina, você economizar 20 centavos em cada item que você coloca no carrinho. Você colocou 100 itens, economizou 10 centavos, você tem 10 reais de economia. Já é uma ajuda. Já é um ganho. Agora aqui a gente pode melhorar ainda essa qualificação aqui, né? Essa caracterização, ó. Por exemplo, ali era os tipos, normal, extra forte ou embalado. Isso é um qualitativo nominal. Nominal. Não tem ordem. Extra forte, não tem classificação. Não tem Adolfo, ordem. mas lá onde eu compro café tem lá o nível 1, nível... Não. Estamos falando só assim, ó. Aqui é normal, extra forte e o então, abaco. qualitativo nominal. O preço com certeza é um quantitativo contínuo, né? Porque pode ter vírgula. Pode ter vírgula. Preço pode ter vírgula. Pode ser R$2,50, pode ser R$3. O tamanho do pacote, não. O tamanho do pacote não, né? Ele deu valores inteiros, né? Isso, então é um quantitativo discreto, né? Olha lá, 1.000 gramas, 500, 250, não teve números com vírgulas e sim números inteiros. Então, além disso, a gente ainda pode fazer uma classificação melhor ainda, certo? Certinho. Beleza? Agora vamos de frequência. Tem frequência absoluta e frequência relativa. Também assunto trabalhado anteriormente, mas revisando agora. Olha lá. Quando falamos de frequência, então, as frequências podem ser duas, né? A absoluta... É a quantidade de vezes que a mesma resposta apareceu. Por exemplo, teve dengue? Sim, 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 sim. Apareceu 10 vezes. Essa é a frequência absoluta. A frequência relativa já vai ser a quantidade de vezes que essa resposta apareceu dividido, né, em relação ao total de respostas. Ou melhor, é a porcentagem que apareceu aquele valor. Coloquei lá sim e não. Aí pode aparecer também não sei, não é? Mas vamos imaginar que eu pesquisei 50 pessoas. Das 50, 20 responderam que sim. Então eu tenho 20 em 50. Essa é a frequência relativa, 0,4. Legal, então essa aqui é a definição. Vamos numa tabelinha para dar uma olhada mais de perto? Então olha como funciona. Olha só ali, ó. Categoria de filmes aqui, né? Aventura, de preferência de filmes. Aventura, comédia, drama e romance. Ou seja, nós temos 25 filmes ali disponíveis para assistir. 11 pessoas preferem assistir aventura. Eu já achava que era 2, né? Em números romanos. 8 preferem assistir comédia. 2 gostam de drama. E 4 de romance. Então essa aqui é a frequência absoluta. É o número de vezes que determinada situação apareceu na resposta, né? Isso. Aí aqui na relativa já está 0,44, né? Como que chegou nesse número? 11 dividido para 25. 11 dividido para 25. Então, é o percentual que foi votado dividido pelo total. todo. Todos eu vou fazer isso, né? Todos a gente vai fazer essa relação aqui, certo? Aí, quando a gente divide 2 por 25, 4 por 25, 8 por 25, vai dando os valores decimais. E como eles têm 2 casas depois da vírgula, a leitura deles é 44 centésimos, 32 centésimos, 8 centésimos. Então é só multiplicar por 100 e a a gente tem a porcentagem, certo? Perfeito. Fácil, estão relembrando? Né? Lembram disso? Estão relembrando, né? Isso aí é assunto que vocês viram no segundo ano. Então vocês têm já um certo... Não, se bem que já estão no novo ensino médio, né? Já não, eles vêm desde o primeiro ano. Segundo, terceiro ano. Essa é a turma premiada do novo ensino médio, né? Então, lembraram disso? Será que lembraram? Lembraram sim, né? Vamos lá. Se não lembraram, a hora de recordar é agora, porque agora a gente vai trabalhar com vocês em algumas atividades. Olha lá. Então, quando a gente fala de frequência, a frequência relativa pode ser expressa em fração, decimal ou porcentagem, tá? Isso. Então foi o que a gente viu ali, né? A gente fez uma fraçãozinha, da fração gerou um decimal e do decimal gerou uma porcentagem, tá? Vamos aplicar? Bora ver? Exemplo de número 2. Com o objetivo de divulgar seus produtos, determinada indústria entrevistou 100 pessoas para saber qual veículo de informação era mais utilizado por elas. Dentre os entrevistados, nós temos... 12 preferem rádio, que escutam quando estão indo para o trabalho.
18, TV. Em horas de descanso, né? 70 usam redes sociais o tempo todo. Menos na aula de matemática. Construir uma tabela relacionando os 3 veículos de informação e as frequências absoluta e relativa. Então temos aí as preferências, vamos colocar na tabelinha. Bora lá. Beleza? Então aqui a gente vai colocar as preferências, né? Preferências. Beleza? Então TV, a gente tem rádio, TV. Primeiro rádio. Vamos na ordem, né? Ali, peraí. Rádio, isso aqui eu não estava enxergando no reflexo. Rádio, TV e redes sociais. Aí aqui é o total, né? Isso, e aqui é o total. Vamos lá, vamos primeiro de frequência absoluta. Frequência absoluta é exatamente aqueles valores ali, ó. 12, 18 e 70. Então era 100 no total. 100 pessoas no total. Pronto, que legal. Beleza, foram 100 entrevistados, né? Olha lá, 100 pessoas. Certinho? E agora a gente vai de frequência relativa. Aí aqui a gente coloca a fração e a porcentagem já, não é? Isso. Aí aqui não é pegar o 12 e dividir por 100, né? Olha, 0,12. Ó, é o que a gente tem com relação ao todo, né? Então, 12 dividido por 100 é 0,12, que na verdade 12 por 100 já é 12%. Aqui ficou legal porque o total era 100, né? Então ficou bem bacana. Lembrando que no Enem pode aparecer em forma de fração, em forma de número decimal ou em forma de porcentagem. 70%, totalizando aí 100%. É fácil, é desse jeitinho, tá bom? Vamos finalizando agora mais um exemplo, exemplo número 3, olha lá. Para melhorar o uso de um determinado aplicativo, o programador fez uma análise da quantidade de estrelas que 100 usuários escolhidos aleatoriamente deram ao serviço. Então, 20 pessoas deram só uma estrelinha. 8 deram 2 estrelas. 10 deram 3 estrelas. 7 deram 4 estrelas. E 55 pessoas falaram, não, você tá top, é 5 estrelas, 5 Uau, estrelas. Totalizando, então, 100 pessoas. Beleza. Certo? Analisando os dados encontrados, é correto afirmar que vamos de comando e alternativos. Aqui a gente tem 4, né? Na maioria das vezes é 5, mas vamos ver. Mais a metade dos usuários deu no máximo 3 estrelas para o aplicativo. Ó, quando ele fala no máximo 3 estrelas, significa que o máximo é 3. Então pode ser 1, 2 ou 3. Mais da metade, vamos somar aqui então. A gente tem que somar essas todas aqui. Não, ó. nem tem 20, porque lá 30, 5 tem 55. Isso, 38, né? Então, não. Não. Menos da metade dos usuários deu 5 estrelas para o aplicativo? Não. 55 é mais da metade. É mais da metade, então não também. Então essa aqui não, essa aqui não. Letra C. 1/4 dos usuários deu notas entre 2 e 4 estrelas? Não, nós já vimos que deu 38 até 3 estrelas ali. Se eu colocar mais 7, vai dar 45. Não, então, né? Letra D. Exatamente 38 usuários deram pelo menos 3 estrelas. Pelo menos. Tá certo, que foi o que a gente somou, né? Isso, e aí ele usou as palavrinhas-chave do Enem, no máximo, no mínimo, pelo menos, e nós precisamos entender essas palavrinhas e precisamos ter domínio com elas, porque, olha só, no máximo significa que aquele número é o limite, não pode passar. Nós vimos a questão da dieta, no máximo 5 quilos, é o limite, não pode passar. No mínimo, também é o limite. Só que para menos. Para menos. Né? Agora, exatamente, aí pelo menos? Exatamente é exato, né? Também mais da metade, a gente tem que observar esses detalhezinhos. Mas essa aqui é bem boa, né? Muito boa. Olha como é que o Enem cobra, né? Essa aqui acho que não é de Enem, mas é similar, né? Bem semelhante. Até as palavras-chave são palavras do Enem. Legal, tá? Então, desse jeito a gente trabalhou a primeira aula de estatística com vocês, vão vir outras por aí, mas agora vamos de brincando com os números. Vamos lá na telinha? Já tenho brincando com os números para a gente ver qual a perguntinha da aula de hoje. Acredite, a maioria vai errar. Divida 30 por meio e some 10. Qual é o resultado? Divida 30 por meio e some 10? Isso. Divida 30 por meio e some 10. O resultado é 25, o resultado é 32, o resultado é 40 ou o resultado é 70? Acredite, a maioria erra. 30 por meio.
Aham, 30 Pô, por meu meio. o pé do dominó. Ó, o pé, porque esse dominó, ele cai aqui, Hoje eu tenho até- medo hoje dele. até o tênis tá branco, né? Hoje está combinando até o tênis. Legal. Gente, então, ó, a gente fez a primeira aula de estatística, né? Tem mais alguns assuntos para trabalhar com vocês, mas essas definições iniciais são muito importantes. A gente entender o procedimento, como que tudo isso ocorre. Com certeza, a sequência das aulas vem aí com os conteúdos bem cobrados no Enem e a gente trabalha junto com vocês. Agora a gente fica por aqui, mas já já a gente tá de volta. Até lá!